Depois de tanto vídeo sobre nostalgia, depois de ler vários comentários bons e, bem, outros nem tanto. Eu jogo Yu-Gi-Oh! E todos os outros TCG desde 96. Seus argumentos são fraquíssimos. Desde que o mundo é mundo, algo que se repete ou continua não é a mesma coisa que o inicial. Seja filme, relacionamento, anime, jogo. As pessoas inventam de lançar mais e mais porque precisam lucrar. No passado, uma criança melhorava o gesto motor brincando na rua de forma lúdica. Hoje fica em casa e no celular e não consegue coordenar o corpo. Antes você ficava o dia inteiro na rua e não tinha risco de roubo, assalto e outras coisas. Você não tinha acesso ao que outras pessoas estão fazendo do outro lado do mundo e vivia sua vida. Não ficava vendo foto da vida alheia e desejando ser igual. E sobre a TCG de Yu-Gi-Oh! Os jogadores jogavam por fases e tinha tempo para uma construção de jogada. Não era um cara ficando 20 minutos puxando carta do deck e perguntando se tem resposta de 3 em 3 minutos para falar que ganhou porque começou. Só quem joga o competitivo e assistiu todas as temporadas desde os anos 90 e 2000 como eu pode argumentar. Que provavelmente não deve ser seu caso. Chegou a hora da gente finalmente virar a página. Se você joga Yu-Gi-Oh!, sabe muito bem que existe uma regra não escrita. Quem começa com a melhor mão, ganha. Sim, esse jogo tem toda uma camada de estratégia, deck building e jogadas big brain dignas de um gênio. Mas não adianta nada se o destino decidiu que sua mão inicial vai ser 4 brick morto e um monstro que depende de alguma condição específica para entrar em campo. Mas e se eu te dissesse que isso não é só um problema do card game, mas um reflexo de algo maior com o qual lidamos? Hoje vamos falar sobre fatalismo, Yu-Gi-Oh! E a ilusão do se esforçar é suficiente. Mas antes, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e considere fazer uma doação via Pix no link da descrição ou QR Code que está no canto da sua tela. O seu apoio é fundamental para manter a existência do canal e custa menos que um booster para você ajudá-lo a manter. Além disso, tem também uma lojinha na qual você pode adquirir cards de Yu-Gi-Oh! Por um valor justo e acessível através da página na OLX. Então você pode apoiar o canal ao mesmo tempo que adquire novos cards para sua coleção. Antes de entrarmos no Yu-Gi-Oh!, precisamos esclarecer algo importante. Determinismo não é a mesma coisa que fatalismo. No fatalismo, o futuro já está completamente escrito, independente das suas ações. Você pode espernear, mudar suas jogadas, tentar tomar outras decisões, mas nada alteraria o resultado final. Isso é o que Sartorius prega na segunda temporada de Yu-Gi-Oh! GX. O destino de todos já está selado e não pode ser alterado. Já o determinismo, por outro lado, argumenta que tudo tem causas específicas e que essas causas influenciam o futuro, mas sem necessariamente torná-lo inevitável. No determinismo, suas ações fazem diferença, mas elas acontecem dentro de um conjunto de possibilidades pré-estabelecidas pelas condições ao seu redor. Vamos então para um exemplo prático? Pensa num vestibular para uma universidade pública. Um cara que estudou a vida toda em escola privada, fez cursinho pago e teve um ambiente favorável para aprender, tem muito mais chance de passar do que um estudante que teve que trabalhar, estudou em escola sucateada e mal teve acesso a bons professores. O determinismo explica que essas condições influenciam fortemente o resultado final, mas não significa que o segundo estudante está fadado a falhar. Ele pode passar, mas a probabilidade está contra ele. Já o fatalismo diria que nem adianta tentar, porque o resultado já estava escrito antes mesmo da inscrição. Agora, pensa no meta de Yu-Gi-Oh! Será que os jogadores que sempre vencem são realmente os melhores ou eles simplesmente têm acesso a condições mais favoráveis como cartas de alto custo e nível e um conhecimento aprofundado? Aqui entra o fator estatístico. Quando você embaralha seu deck, o que você está realmente fazendo é distribuindo as probabilidades de comprar determinadas cartas. Se o seu deck tem 40 cartas e você roda 3 cópias da melhor carta inicial, a chance de abrir com ela é muito maior do que se você só tivesse uma cópia. Isso é probabilidade pura. Yu-Gi-Oh! Não é um jogo de fatalismo, mas de determinismo estatístico. Certas jogadas são mais prováveis de acontecer por conta de como seu deck foi construído e como as mecânicas favorecem certos estilos de jogo. É o que diferencia um deck meta de um deck rogue. E na sociedade? A estatística também mostra padrões. Pessoas nascidas em famílias ricas têm uma probabilidade maior de se manter ricas do que pessoas nascidas na pobreza tendem a ascender socialmente.
Isso não significa que a ascensão social seja impossível, mas as probabilidades jogam contra. No Yu-Gi-Oh!, isso significa que um jogador de deck Rogue pode ganhar contra o jogador de meta? Sim, pode, mas a estrutura do jogo já foi moldada para que isso seja muito difícil. Agora que entendemos a diferença entre fatalismo e determinismo, podemos entender melhor como Sartorius não apenas reflete o pensamento fatalista, mas o usa como uma forma de controle. Lembra do Sartorius, ou Sayo na versão japonesa? Ele é um dos vilões mais intrigantes de Yu-Gi-Oh! GX, porque sua crença não é no acaso, mas sim no controle absoluto do futuro. Ele é um personagem que tem um dos decks mais disfuncionais da história, o Arcana Force, e sim, eu sei que teve suportes, que só dava certo porque ele trapacear, quer dizer, manipulava tanto o destino, que foi capaz até mesmo de vencer um de seus oponentes no turno 0, isto é, no turno 1 do adversário. Ele convence seus seguidores de que o futuro já está definido, eliminando qualquer noção de resistência. E se você acredita que nada pode ser mudado, por que tentar? Esse é o verdadeiro perigo das ideologias fatalistas. Elas desmotivam a ação. Sartorius não é apenas um vilão qualquer. Ele personifica o perigo de líderes carismáticos que, sob a fachada de iluminação, impõem uma visão distorcida da realidade. Com sua habilidade de prever o futuro, ele convenceu seus seguidores de que o destino é uma estrada fixa e que apenas ele possui o mapa. Sua Sociedade da Luz, um culto que se alimenta da insegurança alheia, oferecendo a falsa segurança de que tudo está pré-determinado. E seu deck Arcana Force, uma metáfora perfeita para sua obsessão doentia pelo controle do destino, onde cada jogada é uma roleta russa, refletindo sua crença de que livre-arbítrio é uma ilusão, usando suas habilidades para manipular eventos de forma que o resultado seja sempre o que ele deseja. O episódio em que ele vence um duelo antes mesmo de chegar no seu turno é um reflexo emblemático do que acontece hoje em Yu-Gi-Oh! Ele representa a ideia de que, no ambiente certo e com as regras certas, a vitória pode ser garantida sem espaço para mudanças. E isso é exatamente o que vemos no card game competitivo. Se Sartorius fosse um jogador de Yu-Gi-Oh! Moderno, ele com certeza usaria um deck meta que monta um campo impossível de quebrar, e chamaria isso de destino. Mas o que realmente acontece é que, com o tempo, as cartas mais poderosas e os efeitos mais consistentes acabam moldando o formato competitivo. E isso cria um efeito dominó. Os jogadores que não possuem essas cartas ou não se adaptam ao meta ficam em uma posição de desvantagem que dificilmente podem reverter. Mas e aí? Estamos fadados a aceitar que Yu-Gi-Oh! É um jogo pré-determinado desde o primeiro turno? Não necessariamente. Embora o competitivo funcione dessa maneira, existem alternativas. Formatos casuais, torneios com regras próprias e até mesmo ajustes no próprio design das cartas podem influenciar o jogo. O ponto é que, para fugir do determinismo e do fatalismo, é preciso intervir e criar novas condições. Assim como Jaden Yu, que desafiou Sartorius e rejeitou sua visão fatalista, jogadores podem desafiar o sistema ao buscar alternativas ao formato atual. O que Jaden fez no duelo final não foi apenas vencer. Ele rejeitou completamente a lógica fatalista de Sartorius e provou que as ações individuais podem mudar o curso da história. Ao apostar na sua própria intuição e em jogadas imprevisíveis, ele rompeu com a narrativa do destino pré-determinado e abriu espaço para uma nova realidade. Isso é algo que vale tanto para o jogo quanto para a vida. Sim, o mundo tem regras, e muitas delas foram feitas para favorecer poucos, mas isso não significa que elas não possam ser desafiadas. Então, da próxima vez que você sentir que o seu destino está selado desde o primeiro turno, lembre-se, não é questão de sorte, mas sim de como as regras do jogo estruturam o resultado. O determinismo em Yu-Gi-Oh! Nos ensina muito sobre como certos sistemas operam e nos fazem refletir sobre as formas de escapar dessas engrenagens. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que acha do determinismo e do fatalismo no Yu-Gi-Oh! Será que dá para mudar o jogo ou ele já está selado desde o começo?